novamente reiniciando aqui. Tivemos um probleminha, então vamos prosseguir, né? Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Mestre, agradecendo por este momento e pedindo que a tua luz, Mestre Jesus, ilumine mente, coração e todo o ambiente onde chegar a nossa voz, que a tua luz chegue junto, iluminando a tudo e a todos, fortalecendo aqueles irmãos que estão se sentindo fracos, desencorajados, trazendo-lhes, Mestre amado, a força para enfrentar os obstáculos. Derrama sobre todos nós tuas bênçãos de amor e paz, teus bálsamos curadores, e vai iluminando tudo, porque a tua luz, Mestre Jesus, é contagiante, o teu amor é contagiante, assim como a tua paz. E por isso te convidamos que fique conosco em mais este Evangelho no Lar. Bom, vamos falar hoje da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores do capítulo 27, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos diz assim: os espíritos sofredores reclamam por preces e elas lhes são úteis, porque vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e ficam menos infelizes. Mas a prece tem uma ação mais direta sobre eles. Reanima sua coragem, provoca-lhes o desejo de elevarem-se através do arrependimento e da reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. Nesse sentido, a prece pode não apenas aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. É importante aqui, queridos irmãos, nós lembrarmos de que quando fala aqui em espíritos sofredores, às vezes podemos dizer assim: ah, mas o meu familiar não é um espírito sofredor. Mas se nós sofremos quando os nossos amores partem, os nossos amores também sofrem por terem nos deixado aqui, não é? Então é disso que nós precisamos pensar, né? É nisso que nós precisamos pensar. E nos diz o roteiro sistematizado, né? Por que é necessário orar pelos desencarnados, principalmente os sofredores? Primeiro, porque nos impõe o dever, como cristãos, de auxiliar os necessitados. Segundo, porque, ao se sentirem lembrados, ficam mais aliviados em seus sofrimentos e, portanto, menos infelizes. A prece constitui a única forma que a providência nos oferece para prestar o nosso auxílio em favor dos desencarnados. É muito importante a nossa oração, porque nós que aqui ficamos, tudo continua. Nada muda no sentido de que precisamos trabalhar, precisamos prosseguir. Ficamos aqui, precisamos prosseguir com a nossa caminhada, mas os nossos amores que partiram precisam se adaptar a uma nova vida. A vida sem esse corpo material. E é por isso que nós não podemos ter um amor egoísta. Nós precisamos nos lembrar que se sofremos por saudade, eles também. E na minha curta, pequena percepção, pensamos que deve ser muito difícil, porque às vezes estão do nosso lado, nos abraçando,
nos acariciando e nós não os vemos, a menos que sejamos médiums, videntes, não? Muitos de nós até sentem, é o meu caso, mas a maioria não se apercebe de nada. Então, é difícil, não é mesmo? E nos diz assim: de que forma pode ainda a nossa prece beneficiá-los? A nossa prece também exerce sobre eles outro papel. Reanima-os e incute-lhes o desejo de progresso ou arrependimento, predispondo-os à evolução. Olvidar, esquecer esse recurso que se tem nas mãos é negar a bondade de Deus e faltar com o dever de cristão. Aqui também nós podemos pensar assim: mas o nosso ente querido era tão bom, ele não tem do que se arrepender. Todos nós temos. Uma falta ou outra nós temos, ou muitas faltas, no nosso caso, porque senão não estaríamos aqui, nessa terra de provas e expiações. Estamos aqui para progredir. Então, se existe um meio de auxiliar os nossos amores que partiram e até mesmo os desamores, para que não tenhamos inimigos no plano espiritual, é a oração. A oração por todos sempre será bem-vinda. E a questão 3 a respeito deste mesmo item 18 nos diz assim: a nossa prece terá alguma influência para o espírito sofredor se não houver neste predisposição em melhorar-se? Olha que questão interessante. Poderíamos dizer que não, argumentando que, se ele não se mostra receptivo a ela, esta não lhe trará benefício algum. Entretanto, poderá a mesma beneficiá-lo, ainda que mais tarde, no sentido de influenciar suas atitudes, reconduzindo-o à senda do bem. Não há espírito tão endurecido que não se renda e se torne cedo ou tarde sensível à grandiosidade, justiça e bondade do Pai Maior. Isso nos diz o Evangelho sempre, né? Ninguém de nós é tão duro de coração que um dia não amoleça diante de um gesto de carinho, de amor. Isso é muito importante. E o item 19 diz assim: certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque em sua crença há apenas 2 alternativas para a alma: ser salva ou ser condenada às penas eternas, e porque, num caso ou no outro, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um momento a existência de penas eternas e irremissíveis, e que nossas preces sejam impotentes para pôr-lhes um termo. Dentro dessa hipótese, perguntamos se é lógico, caridoso, se é cristão rejeitar a prece para os reprovados. Essas preces, por mais impotentes que fossem para libertá-los, não lhes são um sinal de piedade que pode amenizar seu sofrimento? Na terra, quando um homem é condenado perpetuamente, mesmo que não tivesse nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa sustentar seus grilhões para aliviar-lhe desse peso? Quando alguém é atingido por um mal incurável, é preciso, por não haver nenhuma esperança de cura, abandoná-lo sem nenhuma ajuda de alívio? Pensa que entre os reprovados pode encontrar-se uma pessoa que te foi cara, um amigo, quiçá um pai, uma mãe ou um filho. E como, segundo pensas, não se pode esperar a graça, irás recusar-lhe um copo de água para estancar sua sede, um bálsamo para secar suas chagas? Não farás por ele o que farias por um prisioneiro?
Não lhe darias uma prova de amor, uma consolação? Não. Isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode aliar-se com a crença em um Deus que põe em primeiro lugar, entre os deveres, o amor ao próximo. É o que a doutrina nos ensina, é o amor ao próximo, é fazer para o nosso irmão aquilo que nós gostaríamos que o irmão fizesse para nós. Então, como é que nós vamos deixar? Porque é uma doença sem curar, porque Deus quis assim, e eu não vou auxiliar. Deixa que fique penando até desencarnar. Né? E outra coisa, que crença é essa? Que se nós tivermos algum erro, vamos para o inferno. Se formos bons, o que ninguém é totalmente aqui na Terra bom, aí vamos para o céu. Não, nosso Pai é amoroso, é misericordioso. Se Ele nos perdoa, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não nos apiedarmos do irmão em sofrimento? E ainda mais, se já desencarnou, mas ainda precisa do nosso carinho, da nossa afeição. Uma prece não custa nada. E quando é feita de coração, com amor, eles recebem como alívio. E diz assim: a não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, pois Deus, em sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se busca na assistência moral daqueles que nos querem bem. E sempre trazemos, quando falamos desse tema, ainda falamos no programa no sábado, da história aquela do Divaldo que ele conta, do senhor que se jogou na frente do trem e que ele ficou orando por aquele senhor, viu o nome no jornal e fazia sempre oração. Um dia, o Divaldo estava triste e este espírito se apresentou. E naquele dia, ele orou pelo Divaldo. E é assim que precisamos ser. Hoje alguém me estende a mão, amanhã eu estendo a mão, e assim nós vamos, porque somos todos irmãos. Somos, querendo ou não. E não há penas eternas, porque o nosso Pai, sempre, amoroso que é, sempre nos dá a oportunidade de voltar, de querer nos melhorarmos. E diz assim o roteiro sistematizado: com base no trecho lido, está correta a maneira de pensar dessas pessoas que não se deve fazer oração pelos espíritos, né, desencarnados, pelos espíritos sofredores? Claro que não está certo. Absolutamente não está certo. Primeiro, porque as penas não são eternas, aquilo que falávamos, mas temporárias. Por quê? Porque o mal é a ausência temporária do bem. Né? O ódio é a ausência temporária do amor. Durando apenas até que a alma se volva, né, se volte ao bem e salde seus débitos. Segundo, porque não é lógico, justo, caridoso, cristão recusar ajuda pela prece a quem quer que seja. Negar, neste caso, a eficácia da prece fora negar a eficiência da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. A prece sempre bem-vinda em qualquer situação. Não podemos auxiliar de outra forma, que também seja necessário, auxiliamos com a prece. Auxiliemos com a prece. No item 20 nos diz assim: outras pessoas fundamentam-se numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos.
Deus, dizem, não pode mudar suas decisões a pedido das criaturas. Sem isso, nada seria estável no mundo. Assim, se o homem não tem nada a pedir a Deus, não lhe resta senão submeter-se e adorá-lo. Há nessa ideia uma falsa aplicação da imutabilidade da lei divina, ou melhor, há uma ignorância da lei no que diz respeito à penalidade futura. Essa lei é hoje revelada pelos Espíritos do Senhor, visto que o homem está maduro para compreender o que na lei é conforme ou contrário aos atributos divinos. Segundo o dogma da eternidade absoluta de penas, nem os remorsos, nem o arrependimento do culpado são levados em conta. Para ele, qualquer desejo de melhorar-se é inútil. Está condenado a permanecer perpetuamente no mal. Imagina se Deus é assim. Não, esse Pai não é assim. O nosso Pai é amoroso. E Ele nos dá, sim, a oportunidade de nos resgatarmos aquele mal que praticamos, as nossas falhas, nos dá a oportunidade de nos melhorarmos. Não estaremos eternamente, não, perpetuamente no mal. Imagina, não. E nos diz o Evangelho, um dia todos nós seremos bons. Estaremos em mundos felizes. Deus nos criou para o bem. Um dia todos nós seremos bons. E diz assim: se é condenado por um tempo determinado, a pena terminará quando o tempo tiver expirado. Mas quem garante que então seus sentimentos não se terão tornado melhores? Quem garante que ao sair da prisão ele não estará tão mal quanto antes, a exemplo de muitos condenados da terra? No primeiro caso, manter-se-ia na dor do castigo um homem que retornou ao bem. No segundo, seria agraciado aquele que permaneceu culpado. A lei de Deus é mais previdente que isso, sempre justa, equitativa e misericordiosa. Não fixa nenhuma duração à pena, seja ela qual for. Resume-se assim: o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não seja punida. E a severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo é indeterminada, seja qual for a falta, pois está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. Isso que é importante. Então, nós não vamos ficar eternamente sendo maus. E nós que conhecemos a doutrina, que já foi retirado o véu dos nossos olhos, nós sabemos que existe a lei do retorno. Então, que precisamos, que devemos fazer a reforma íntima, aparar as arestas, vendo tudo aquilo que fazemos que não está de conformidade com as leis do nosso Pai Maior, com a lei de amor e caridade do nosso Mestre Jesus, que veio exemplificando aqui entre nós humanos, fazer sempre o bem. Mas penas eternas não existem. Não, porque o nosso Pai é de amor e bondade, é de justiça, é de misericórdia. Então precisamos orar sim por todos aqueles, pelos desencarnados, por aqueles que estão infelizes, não só desencarnados, mas encarnados também. Quantos irmãos estão por aí sofrendo? E diz assim, no roteiro sistematizado: o que dizer daqueles que acreditam ser a prece inútil porque as leis divinas são imutáveis? Claro que as leis divinas são imutáveis, mas é a lei de amor, de caridade, de fraternidade, de amar os inimigos. Isso é imutável, essas leis.
Mas dizer que nós ficaremos eternamente maus se agimos no mal alguma vez? Não, isso não. Estão equivocadas essas pessoas, pois o conceito de imutabilidade das leis não implica de forma alguma o estabelecimento de uma duração definida e irreversível para as penas. A duração destas está diretamente ligada ao comportamento do espírito. Então, se eu estou tentando me melhorar, como que esse pai amoroso vai estar me punindo o tempo todo? Claro que não. De conformidade com o meu melhoramento, assim será. A vigência das penas, o espírito pode alastrá-las ou restringi-las, de acordo com sua resignação, confiança, vontade e empenho em saudá-las. É aqui que interfere beneficamente a prece que se lhe faz. Porque às vezes um espírito é muito maldoso, desencarna, e aí nós não queremos orar por ele. Aí é que nós precisamos orar por ele, para que ele se arrependa e melhore. Ele melhorando, ele não fará mais mal. Não é assim? Estamos encerrando mais esse Evangelho no Lar. Hoje tivemos um probleminha técnico, né? Mas queremos dar boa noite a todos os irmãos. Boa noite, Lourença, Maria da Conceição, a Marinalva, Ana. Boa noite, boa noite. O Roberto, bem-vindo, meu irmão. Saudade. O Ricardo, a Marlene, né? A Ana, a nossa administradora Cristiana. Muito obrigada pela companhia. Já com as nossas águas, vamos novamente elevando o nosso pensamento ao Mestre, ao nosso Criador, agradecendo essa oportunidade de esclarecimento, que possamos orar por todos nós, pelos nossos irmãos em humanidade, encarnados e desencarnados, elevando o pensamento a Ti, Mestre Jesus, pedindo o Teu amparo, pedindo a coragem, a sabedoria, para mais uma semana que se inicia. Fortalece, Mestre Jesus, aqueles irmãos que se encontram perturbados, sofrendo nos leitos de hospitais, aqueles que sofrem em suas residências pelas dores da alma. Ó, Mestre amado, que os teus bálsamos de amor e paz, esses bálsamos curadores, cheguem a cada irmão na medida certa da sua necessidade ou do seu merecimento. Coloca também, Mestre Jesus, o medicamento invisível nas nossas águas, a fim de que, quando bebermos dessa água com fé, possamos estar receptivos a este alívio para as nossas enfermidades visíveis ou invisíveis. Por tudo somos gratos e dizemos: guia-nos em mais uma semana, Mestre amado. Ilumina a nossa caminhada terrena e ilumina a caminhada daqueles que partiram, nossos amores e desamores. Que assim seja, que assim seja. Um beijo no coração. Muito obrigada e até o próximo domingo, se Jesus permitir.